1 Timóteo 4, do verso 6 ao verso 10. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Até aí a leitura, nós vamos orar mais uma vez pedindo a direção do nosso Deus. Oremos, portanto. Senhor, nós pedimos a Tua graça, a sabedoria que vem do alto, para o entendimento da leitura que fizemos da Tua Palavra, para que possamos explicar, compreender, aplicar ao nosso coração. Pedimos a Tua misericórdia e a Tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos devem estar lembrados dos versos anteriores a este versículo de número 6, ou seja, do versículo 1 até o versículo 5, onde o apóstolo Paulo ele faz um alerta a Timóteo e, consequentemente, a toda a igreja de Éfeso a respeito da apostasia dos últimos tempos. E nós vimos há 2 semanas passadas que esta apostasia ela se dá na própria igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, homens que outrora professavam a mesma fé que nós professamos hoje nesta igreja, e naquela altura, na igreja de Éfeso, e que eram líderes, e que eram mestres, e que eram professores, pregadores, e que anunciavam a Cristo crucificado, deram as costas a esta doutrina e se tornaram, portanto, apóstatas. A palavra apóstata significa o abandono de alguma coisa, ou a mudança de um lugar para outro. E no caso aqui, referente à igreja do Senhor Jesus Cristo, é o abandono da fé outrora professada, a fé apostólica, a fé no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, conforme nos é dito aqui, nestas palavras e naquilo que já podemos expor. O apóstolo Paulo, portanto, ele exorta a Timóteo, alerta a Timóteo, a respeito destes acontecimentos que, segundo ele, se dariam nos últimos tempos. Nós aprendemos que os últimos tempos aos quais o apóstolo faz referência não é uma referência ao futuro. Os últimos tempos, na Bíblia, significa o período entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eles já estavam vivendo os últimos tempos, assim como nós hoje estamos a viver os últimos tempos. Desde então, e conforme vimos e citamos desde o Antigo Testamento, sempre houveram apóstatas. O problema é que isso se multiplicará cada vez mais, diferentemente do Antigo Testamento, e a coisa se tornará mais patente, mais evidente. E nós, como igreja, devemos estar alertas a isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, conforme disse o Senhor Jesus Cristo, entrará no reino de Deus ou no reino dos céus. Portanto, há pessoas que, de certa forma, professam algo relacionado à nossa fé, mas no seu íntimo
ou em declarações que muitas vezes não são perceptíveis, são de fato apóstatas. E nós precisamos estar alertas a essa apostasia. O apóstolo Paulo diz também, nesses 5 versos iniciais, que alguns apostatariam da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Nós vimos também que o apóstolo Paulo se refere a pessoas que não são líderes na igreja necessariamente e que dariam ouvidos a estes falsos profetas, esses falsos pregadores, cuja origem de sua doutrina são os próprios demônios. Eles são apenas instrumentos nas mãos dos demônios, proferindo ideias, doutrinas que não correspondem ao ensino da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, portanto, dá esse alerta a Timóteo e, consequentemente, à igreja de Éfeso, para que eles não sejam inocentes quanto àquilo que estava a ocorrer na igreja e que continua a ocorrer nos nossos dias. Portanto, devemos ser como atalaias, devemos estar alertas quanto a estes problemas que, de fato, continuam a ocorrer nos nossos dias. É preciso ter sabedoria, ter discernimento para poder identificar o erro, que muitas vezes não são bem perceptíveis pelo povo de Deus. Daí a necessidade de conhecermos a palavra de Deus, de lermos a palavra de Deus, de meditarmos na palavra de Deus e vivermos uma vida piedosa, como nos diz aqui o apóstolo Paulo. Muito bem. Então, dito isto, nestes 5 primeiros versos do capítulo 4, o apóstolo agora vai fazer uma aplicação a Timóteo, diretamente a Timóteo. E por tabela a todos nós. Embora sejam palavras diretamente dirigidas a Timóteo, a partir do versículo número 6, elas, em certo sentido, todas estas palavras respingam em todos nós. Assim como a leitura que nós fizemos de Ezequiel com relação ao atalaia, com relação à sua responsabilidade, também a responsabilidade de Timóteo, até certo ponto, é nossa, pois nós também somos servos de Deus. E o apóstolo Paulo vai chamar Timóteo de servo, aqui nesta passagem. Ele vai falar essencialmente, do verso 6 ao verso de número 10, 5 pontos fundamentais para que nós possamos identificar o bom ministro de Cristo Jesus. 5 características que são essenciais e que são prioridade, ou que deveriam ser prioridade na vida ministerial. Sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar. No verso de número 6, o primeiro verso destes que nós fizemos a leitura, ele vai falar tanto no aspecto positivo, com relação à responsabilidade do ministro, do servo de Deus, como também do aspecto negativo. Nós vamos perceber que um bom ministro, ele deve advertir o seu povo quanto ao erro. Da mesma forma, positivamente, o apóstolo Paulo vai dizer que um bom ministro, ele é continuamente alimentado pela palavra de Deus. Contínua e pessoalmente. Ele se alimenta desta palavra. Isso nós encontramos no versículo de número 6, o qual faremos a exposição já já. Do verso 7 ao versículo número 9, ele mais uma vez vai falar um aspecto negativo com relação ao bom ministro de Cristo Jesus, ou seja, ele deve evitar ensinos inúteis e que necessariamente podem não ser
uma heresia absurda ou perceptível, mas pode ser alguma coisa que não tem qualquer utilidade, um mero entretenimento para a igreja. Esse é o aspecto negativo, do verso 7 ao verso 9. E o aspecto positivo é que o bom ministro, ele exercita-se na piedade. Então, é o quarto aspecto desses versos que nós lemos. E por último, não significa dizer que só existam esses 5, mas é o que nós podemos observar aqui, e eu vou trabalhar em cima disso. Um bom ministro é aquele que se dedica e que se empenha no trabalho para o qual ele foi chamado. Ele se dedica de tal forma que ele chega a se cansar, digamos assim. Não é? É um trabalho árduo. Um bom ministro, ele deve se empenhar até o limite das suas capacidades. E esse deve ser o foco dele. Isso nós vamos perceber no versículo número 10, o último versículo da leitura que fizemos. Portanto, voltemos para o versículo de número 6 e observemos o que é que o apóstolo Paulo dá como instrução a Timóteo. A primeira coisa que nós podemos observar no versículo de número 6 é conforme a leitura que repetiremos nesse instante, portanto, acompanhem. Verso 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Verso de número 6. O aspecto positivo, portanto, e que deve caracterizar a vida de um bom ministro é que ele deve expor estas coisas aos irmãos. Que coisas? As coisas que o apóstolo Paulo acabara de mencionar, do verso 1 ao verso 5. Ou seja, um alerta a respeito das heresias, dos falsos mestres. O bom ministro, ele não deve falar apenas as coisas positivas, mas ele deve alertar quanto às coisas negativas, para que a igreja esteja atenta. Ele não deve querer agradar a igreja, como parece ser da psicologia moderna, só falando de coisas positivas. Mas ele também deve falar das coisas negativas no próprio meio cristão, no próprio meio da igreja, alertando o povo de Deus quanto às heresias, quanto aos falsos mestres, para que a igreja consiga identificar o erro e não, obviamente, segui-lo como alguns irmãos seguiram os falsos mestres, as doutrinas de demônios, ensino de demônios, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele deve expor estas coisas aos irmãos. Repito, aquilo que ele acabara de fazer referência, Timóteo deve replicar. Ele deve ser um imitador do apóstolo Paulo. Porque era assim que o apóstolo Paulo fazia. Ele, com autoridade apostólica, ele alertava ao povo, ou o povo, a respeito dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres. Os irmãos, apenas como exemplo, nós que fizemos essa leitura há 2 domingos passados, nós vamos fazê-la de novo. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, versículos 29 a 32. Quando o apóstolo Paulo está a reunir a pluralidade de presbíteros da igreja de Éfeso, a mesma a qual o servo de Deus Timóteo estava a pastorear quando Paulo escreve esta primeira carta, pois esta mesma igreja é alertada já no período passado pelo apóstolo Paulo
com relação aos falsos mestres, aos falsos profetas, a quem ele chama de lobos vorazes. Observe Atos 20, a partir do verso 29 ao 32. Diz assim o apóstolo Paulo para os líderes da igreja de Éfeso: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez para com a igreja de Éfeso, especialmente aqui, são palavras dirigidas aos presbíteros, aos líderes da igreja de Éfeso, alertando, dizendo: olha, quando eu partir, surgirão lobos vorazes entre vós, do vosso meio, do meio da igreja, querendo conquistá-los, entretanto desviando-os da verdade. Quando o apóstolo Paulo passa esta palavra a Timóteo, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo algo que ele fazia como bom ministro de Cristo. Pois Timóteo deveria fazer a mesma coisa. Estar alertando a igreja quanto às heresias, os falsos profetas, quanto ao erro. Esta palavra expondo pode ser traduzida como propondo, transmitindo, ou seja, a maneira com a qual o bom ministro deve ensinar aos irmãos deve ser uma forma, em certo sentido, caridosa, gentil, não agressiva. O bom ministro ele deve ter tato para saber como lidar com pessoas tão distintas, tão diferentes na igreja. E o apóstolo Paulo quer que ele transmita aquilo que Paulo acabou de transmitir a ele deve transmitir à igreja da mesma forma, do mesmo jeito. É assim que Timóteo seria considerado, como de fato era, um bom ministro de Cristo Jesus. Essa palavra bom é a mesma palavra encontrada lá no capítulo 3, quando ele diz: se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. A palavra excelente é a mesma palavra encontrada aqui, que é traduzida como bom. Portanto, o bom ministro é um excelente servo. Porque a palavra ministro aqui é a palavra diáconos, cujo significado é servo, alguém que serve. No caso, Timóteo servia a igreja. E ele servia a igreja de que forma? Alertando a igreja quanto ao erro. Esse é o trabalho de um pastor. Este é o trabalho de um presbítero. É transmitir a palavra de Deus, quer negativamente, combatendo o erro, quer positivamente, instruindo nos caminhos do Senhor. Essa é a essência do pastoreio. Às vezes, as igrejas querem um pastor que saiba fazer de tudo, quer bons administradores, alguém que saiba cuidar da construção, alguém que seja um bom contabilista, alguém que faça com que a igreja prospere no sentido apenas material, construindo ou tendo outras congregações em diversos lugares, ou seja, às vezes a igreja quer um empreendedor. Mas não é isso que se exige de um bom ministro. O que se exige de um bom ministro é alguém que
tenha o trabalho e a dedicação de instruir o povo de Deus, quer alertando contra o erro, quer ensinando a doutrina apostólica ao povo de Deus. Então, esse é o primeiro aspecto desse verso de número 6, o aspecto negativo, de alerta. E isso caracteriza o excelente servo, o bom ministro. E eu volto a dizer, todos nós somos servos, portanto, isso também tem uma aplicação sobre nós, cada um de nós, mas em especial aos ministros da palavra e do sacramento, os pastores, os presbíteros. Observe agora na parte B do verso 6, que o apóstolo diz, continuando, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração está cheio daquilo com o qual nós nos alimentamos. Timóteo, qual era o alimento de Timóteo? O alimento de Timóteo eram as palavras da fé e da boa doutrina. Quando o apóstolo Paulo diz que tem seguido, porque esta era a prática habitual de Timóteo. Ele deveria aplicar aquilo com o qual ele se alimentou o seu coração, a sua mente, e deveria transmitir isto à igreja. Portanto, um bom ministro, ele deve se dedicar à leitura, à meditação, ao estudo da palavra de Deus. É por isso que eu, particularmente, tenho dificuldade quando percebo alguns seminaristas ou pastores querendo fazer um licenciamento, uma graduação em áreas que podem ajudar, é verdade, eu não nego isso, como a psicologia, a antropologia, a filosofia. Mas, na minha maneira de entender, é uma perda de tempo, porque tem tanto que aprender com a palavra de Deus. Ela é de uma riqueza e é uma necessidade tão grande de se conhecer, de se aprofundar, se possível conhecer as línguas originais, ler bons livros. E para nós que temos uma tradição muito rica e muito abençoada, nós temos os nossos símbolos de fé. Aqueles que não têm esta habilidade, que não têm a vocação para ser um mestre, eles têm em seus lares, em especial os homens de casa, mas não só, uns catecismos, confissão de fé, porque aquilo já está bem digerido e isso pode ser transmitido no lar, no culto doméstico. Quando o apóstolo Paulo diz que tem seguido, é uma coisa habitual, conforme já me referi. É uma constância. Timóteo, ele é um bom ministro, porque desde a infância ele conhecia as sagradas letras, que podiam torná-lo sábio para a salvação, tanto dele quanto dos outros. Ele foi instruído por sua avó, por sua mãe, Eunice, sua avó, Noite. Ele foi instruído pelo próprio apóstolo Paulo. Ele convivia com o apóstolo Paulo. Nós já dissemos que, embora jovem, um jovem de 30, 40 anos, ninguém sabe exatamente, mas o jovem Timóteo, ele tinha nessa faixa de idade, não era um menino de 18 anos. Pelo menos 30 anos ele tinha. Então era um homem inteligente, um homem capaz, ouviu provavelmente milhares de sermões do apóstolo Paulo. Era com isso que ele se alimentava, era com isso que ele se ocupava. Paulo, então, o chama de excelente servo, bom ministro. Muito bem, então nós temos aqui nesse verso 2 duas características a respeito do ministro. E as duas características têm relação com o ensino, tanto alertando quanto instruindo o povo de Deus, fundamentado naquilo que ele próprio se alimenta. Ele chama de palavras da fé e qualifica essas palavras da fé como boa doutrina. A mesma palavra boa, excelente doutrina.
Que doutrina é essa? Que palavras da fé são essas palavras? Nada mais, nada menos do que o ensino apostólico. Em outras palavras, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Era nisso que Timóteo se alimentava, era com isso que ele se alimentava. E ele deveria transmitir isso ao povo. Ele aprendia com a palavra de Deus, assim como a atalaia lá de Ezequiel, era que Deus falava com ele e ele transmitia o que Deus falava. Timóteo ouvia da parte de Paulo e dos outros demais apóstolos a verdade de Deus, se alimentava meditando nessas palavras e transmitia. Ou seja, já existia, conforme já por diversas vezes mencionamos aqui, havia um padrão já estabelecido na igreja de doutrina. Estes servos de Deus não poderiam ir nem além, nem aquém daquilo que foi transmitido por meio dos apóstolos e profetas. Ele teria que ficar ali, naquele cercadinho, porque aquilo era uma garantia de que eram palavras da fé. Boa doutrina. É isso que é boa doutrina. E o apóstolo Paulo fala essas coisas em contraste com a péssima doutrina dos falsos mestres, que não é doutrina apostólica, é ensino de demônio. Contrariamente, o bom ministro deve ter a palavra de Deus guardada em seu coração, meditar nela e transmiti-la. É isso, é simples, é isso que se exige de uma boa igreja. É um bom ensino, é uma boa doutrina. Não é um grupo de pessoas cantando, pulando, o que às vezes parece uma falsa alegria. O que se exige de uma igreja é a transmissão da verdade de Deus, a boa doutrina. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, como diz Judas na sua cartinha. Portanto, são essas duas verdades. Do verso 7 ao verso 9, o apóstolo vai falar, e continuando nesta mesma linha, a respeito da boa doutrina, a respeito do bom ministro, o que o caracteriza. O bom ministro, negativamente, ele deve evitar um ensino inútil, pueril, que não leva absolutamente a nada. São meras palavras humanas. E nada mais. Um bom ministro, portanto, ele deve evitar estas coisas. Ele deve se colocar diante da igreja, o povo de Deus, os irmãos, os servos do Senhor, e instruí-lo na palavra de Deus, e não em coisas inúteis para entretenimento dos irmãos, para agradar os ouvidos dos irmãos, como que sentindo o ouvido a coçar. O apóstolo Paulo, portanto, ele diz assim, mas rejeita, ou seja, contrariamente ao se alimentar com a boa doutrina, contrariamente a isto, você deve rejeitar as fábulas profanas e de velhas caducas. Quando a gente não ri, a gente fica com raiva desse verso, né? Porque a gente acha que o apóstolo Paulo está sendo muito rígido, muito bruto, com relação às velhinhas, coitadas, as velhinhas da igreja. Mas o apóstolo Paulo diz para rejeitar as fábulas profanas de velhas caducas. De fato, ele chama de caducas. Mas, sobretudo, ele fala da rejeição de fábulas. Fábulas, a palavra no original é mitos. Nós conhecemos mito. Não dizem hoje em dia os liberais que o livro de Gênesis, especialmente os 3 primeiros capítulos, é um mito? Não são dados históricos, mas são histórias da carochinha, invenções dos homens? O apóstolo Paulo conhecia muito bem esta palavra
E ele sabe que mito não é a palavra de Deus. O mito é algo contrário à palavra de Deus. O mito é algo que nega a realidade. É aquilo que nós temos visto hoje com relação à ideologia de gênero, por exemplo. Isso é um mito. Dizer que um homem pode vir a ser uma mulher, ou uma mulher vir a ser um homem, ou um homem pode ser um animal, um cão, um gato, um leão. Isso sim é mito. Isso não tem correspondência nem na ciência moderna, nem na realidade do dia a dia, nem na biologia. É claro que o apóstolo Paulo não estava a falar sobre estas questões até então, parece não existir. Existe nos dias de hoje. Mas mito é tudo aquilo que vem da imaginação humana, como os deuses, os falsos deuses, porque só existe um Deus único e verdadeiro, que é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Quando ele utiliza o termo rejeita as fábulas de velhas caducas, profanas e de velhas caducas, pelo menos um dos autores que eu li, ele diz o seguinte, que no tempo dos filósofos aos quais o apóstolo Paulo viveu por um período, e anteriormente a isso, a filosofia grega já era bastante conhecida e bastante exaltada. Um grupo de filósofos que defendia determinadas filosofias caricaturavam os outros filósofos que defendiam uma outra filosofia, de um grupo reunido como se fossem velhas reunidas a fofocar umas com as outras. Então, Paulo se utiliza deste termo, de velhas caducas, fofocando umas com as outras, para, de certa forma, ironizar as fábulas e os mitos destes falsos mestres, destes falsos profetas. Timóteo deveria rejeitar estas coisas. Na igreja, ele deveria rechaçar. O problema é que às vezes a gente se ilude. Não, deixa as velhinhas. Ou deixa aquele grupinho, é um grupinho tão bom, são crentes. Isso aí nem vai nem vem. Paulo diz, não, nessa altura, nessa hora, nessa ocasião, você deve rejeitar estas coisas, peremptoriamente. Você deve rechaçar estas coisas. Não deve se ocupar com estas coisas, e sim com a palavra de Deus. Contrariamente a isto, o que é que você deve fazer? Ele diz na parte B desse verso 7, exercita-te pessoalmente na piedade. É isso que você deve fazer. Ao invés de estar se ocupando com fábulas e mitos de velhas caducas, esses ensinamentos profanos que desonram o nome de Deus, que usam o nome de Deus em vão, com a religião inventada, você deve se exercitar pessoalmente na piedade. Portanto, um bom ministro, além de evitar os mitos de velhas caducas e profanas, ele deve exercitar-se na devoção a Deus, no temor a Deus. Deve ser alguém consagrado ao Senhor, que não perde tempo com coisas inúteis, como essas fofocas aqui mencionadas ironicamente. O seu foco, o seu tempo de dedicação é sempre na presença de Deus, com temor no coração. Ter uma vida piedosa é ter uma vida de devoção, de reverência. E nisto implica os meios de graça,
A oração, leitura bíblica, a meditação na palavra de Deus. É a participação na adoração ao Senhor, na comunhão dos santos. E, infelizmente, muitos têm falhado nisso, porque já tem o ingresso para o céu. Então, para que igreja? Já tem um bilhete comprado, né? Então, não há necessidade. Mas o servo de Deus, o ministro, o bom ministro, ele deve pessoalmente exercitar-se na piedade. Timóteo deveria assumir essas responsabilidades. Ele não deveria delegar a outros. Hoje é muito comum os pastores correrem do púlpito, entregando a outros. Convida um, convida outro, convida outro. Mas essa é uma responsabilidade pessoal. Eu confesso que eu me sinto altamente responsável pela congregação. Gostaria de ter uma vida mais descansada nesse aspecto. Mas pesa sobre mim essa responsabilidade. E não é uma questão de querer ocupar o púlpito e ter o domínio sobre os irmãos. Muito pelo contrário. Isso dá um trabalho, é um peso de uma responsabilidade tremenda. Agora, imagine um pastor já ordenado que assume a responsabilidade da igreja, ele querer se livrar dessa sua responsabilidade de devoção pessoal, de piedade. E querer entregar suas responsabilidades a outros. Não nego que isso é possível em certas circunstâncias. Mas isso não deve ser o padrão. Não deve ser o padrão. Eu lembro de Joel Bick, quando nos visitou pela primeira ou segunda vez lá em Recife, no simpósio, os puritanos. Ele estava desesperado porque no Brasil, naquele domingo, ele não tinha onde pregar. E ele, com tantos anos de ministério, ele não conseguia ficar sem pregar no dia do Senhor. Todos os domingos, pelo que eu percebi, de sua consagração, ele pregou. E naquele dia não tinha um convite, não tinha onde ele pregar no Brasil. Até que ele recebe uma ligação. E o pastor que queria pregar nesse dia adoeceu. E o convidou, e ele foi lá e pregou. Ele disse que estava orando por aquilo. E Deus ouviu a sua oração. Então, um homem desse, de fato, ele demonstra ser um bom ministro de Cristo. É um homem piedoso. O apóstolo Paulo, então, vai dizer o porquê Timóteo deveria exercitar-se pessoalmente na piedade, na devoção a Deus. Em especial, naquilo que ele deve pregar, anunciar. No verso 8. Ele vai dizer o porquê. Porque, pois, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser, diz o apóstolo Paulo. Ele diz, olha, Timóteo, você deve se dedicar à piedade, porque aqueles que se dedicam ao exercício físico fazem uma boa ação, é bom cuidar do corpo. E vocês lembram, nós sempre ouvimos falar, né, dos Jogos Olímpicos em Atenas, nessa época, não é? Então o atletismo, em especial, os Jogos Olímpicos, os atletas existiam em abundância nesse tempo. E, de fato, eles se exercitavam. A palavra que exercitar é ginásio. Eles iam ao ginásio
ao ambiente no qual eles se exercitavam fisicamente para poder conquistar o prêmio na sua carreira, do confronto que havia nos jogos daquela época. Paulo diz que o exercício físico é proveitoso, ele não nega, ele não está dizendo que nós devemos rejeitar o exercício físico. É importante cuidar do corpo, é importante, mas é de pouco proveito. Sim. Não só de pouco tempo, porque à medida que a pessoa vai envelhecendo, né, ou tem algum problema, alguma doença, tudo aquilo que ele fez, toda a dedicação, vai por água abaixo. O corpo definha, a fraqueza surge. É importante? É, mas é pouco proveitoso, é de pouco lucro, comparado com o exercício da piedade. Observe, a piedade para tudo é proveitosa. O exercício físico para pouco é proveitoso. A piedade é proveitosa em tudo. Tanto no aspecto material, corporal, físico, quanto no aspecto religioso, espiritual. Por quê? Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Ou seja, Deus abençoa os seus servos piedosos, não somente no futuro, na vida eterna, mas aqui nesta terra. Os irmãos lembram da oração do Pai Nosso. Pão, perdão e proteção. É sobre isso que nós oramos a Deus. Por pão, perdão e proteção. Estas coisas são bens materiais. No caso, pão. Não é? Perdão e proteção espirituais. Mas a palavra pão aí resume as bênçãos materiais que Deus nos dá. Não riqueza necessariamente, embora Ele dê a alguns, a outros não. Mas é viver uma vida com contentamento com as coisas que Deus nos dá. Então, a vida piedosa, a vida de um homem piedoso, Deus honra, Deus abençoa, Deus supre suas necessidades materiais. Não só a vida que é, como a que há de ser, que aí o corpo não definhará. Tem uma aplicação aqui com Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da ressurreição do corpo. Então, é uma bênção, é um lucro que se tem com a vida de devoção e de piedade para o presente e para o futuro, diferentemente do exercício físico, que tem o seu valor, mas é momentâneo e é muito pouco, comparativamente com a vida de piedade, porque ela tem a promessa da vida que agora é e a que há de ser, diz o apóstolo Paulo. Ele conclui então estas palavras, fazendo uma referência que ele já fez no capítulo 3, verso 1. Logo no início, os irmãos devem estar lembrados. Fiel é esta palavra. Ele repete 5 ou 6 vezes nas cartas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Esta mesma expressão. Fiel é esta palavra. E aqui ele acrescenta, diferentemente do verso 1 do capítulo 3, e digna de inteira aceitação. Que palavra? Esta palavra que ele acabara de dizer a respeito da vida de piedade é fiel. Tem sim, tem a aprovação de Deus. Ela é verdadeira, é real, diferentemente dos mitos. Esta palavra é real, é verdadeira. Não é uma criação da mente brilhante dos homens. É verdade isso que eu tenho dito até o presente momento. Pode ter certeza. Creia nisso, diz o apóstolo Paulo para Timóteo. É digna de toda aceitação estas palavras que dizem respeito a uma vida de piedade.
de um bom ministro do Evangelho. E assim ele conclui no verso 10, falando do empenho árduo no trabalho do evangelista, do servo. A vida de um bom ministro, ela necessariamente implica em um trabalho árduo. E é árduo mesmo. É árduo mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer então, ora, verso 10, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Ele se refere àquilo que ele acabara de dizer, a respeito da vida de piedade. É para este fim. Ou seja, os irmãos devem lembrar, não é, da primeira pergunta do nosso catecismo, qual o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso tem tudo a ver, absolutamente tudo. Uma vida de piedade vai redundar em glórias a Deus. E é para isso que um bom ministro, alguém que você olha e diz, este é um bom ministro, é porque é um homem piedoso, é um homem que se dedica à palavra, é um homem que rejeita fábulas, é um homem que ensina a verdade, é um homem que se limita à doutrina apostólica. É para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. O nosso esforço, portanto, não é vão, diz ele. Não é vão. Tem promessas para esta vida e para a vida futura. No verso 28 de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra, no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Você vai receber galardão. Você será honrado por Deus por fazer aquilo que é a sua obrigação e que você deve fazer por prazer, obviamente. Mas Deus lhe dá capacidade, com a capacidade que Deus lhe dá, você coloca em prática e Deus ainda assim lhe recompensa. Veja que Deus é extraordinário. É por isso que o apóstolo Paulo vai continuar dizendo assim, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Diferentemente dos deuses inventados, dos deuses dos pagãos, da deusa Diana, deusa dos Efésios, o nosso Deus não é um Deus morto, ele existe, ele é real, é o Deus vivo, é o Deus que promete e dá, é o Deus que fala e acontece. Esse é o Deus que nós servimos. Isso é um estímulo para Timóteo, isso é um estímulo para todos nós. É um Deus vivo, é um Deus que está atento, é um Deus que sabe quem você é. E que ninguém sabe, só você sabe, mas Deus sabe. Deus sabe até melhor do que você, quem você é. E por último, nós temos posto a nossa esperança, apontando então para o futuro, não é? Aquilo que nós esperamos, no Deus vivo, ele conclui, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Sempre, numa sessão bíblica, né, que a gente tem visto até agora, sempre tem alguma coisa difícil e complicada. E sempre nós vamos encontrar um entendimento diferente do outro, mesmo no meio reformado. Ou seja, a explicação disto. Porque o apóstolo Paulo diz que o nosso Deus, o Deus vivo, ele é salvador de todos os homens. Especialmente dos fiéis. Ora, se Deus é salvador de todos os homens, conclusão, todos os homens serão salvos, sem exceção. Essa é uma das interpretações diversas que há para essa passagem. Mas, obviamente, ela, mais do que claramente, mais do que obviamente, é rechaçada e não é aceita. Obviamente, não há uma salvação universal,
Senão o apóstolo Paulo estaria se contradizendo quando ele combate o erro. Para que combater o erro? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. E no caso aqui, comamos e bebamos que amanhã seremos todos salvos. A salvação é universal. Nós conhecemos de Gênesis a Apocalipse que Deus faz separação da humanidade entre aqueles que o servem e aqueles que não servem. Jesus Cristo disse para um grupo: apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus vai dizer a um grupo de pessoas: não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, é mais do que claro, não precisamos nos delongar para dizer que o texto não está ensinando uma salvação universal. Outra possibilidade é ter aqui Deus como Salvador de todos os homens, no sentido de que, de fato, Ele é tanto Salvador de todos os homens, como Ele é Deus de todos os homens, como Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, portanto, de todos os homens, mas isso não implica em todos os homens se submetam a Ele. Ele é Salvador de todos os homens, mas isso não significa que todas as pessoas serão salvas, mas que todas as pessoas que crerem nele, que se arrependerem de seus pecados, serão salvas, porque Ele é o único Salvador que há. Não há outro a quem buscar. Então, nesse sentido, Ele é Salvador de todos os homens, o que não implica em salvação de todos os homens. Esta é uma explicação. Entretanto, a dificuldade dessa explicação é que ele mais adiante vai dizer especialmente dos fiéis. Então, quando ele diz especialmente dos fiéis, os fiéis estão incluídos em que ele é Salvador de todos os homens. De uma forma especial dos fiéis. Mas os fiéis estão no grupo de todos os homens. Então, ele é Salvador da humanidade toda. Teríamos que interpretar desta forma. Então, qual é a melhor, talvez, explicação para essa passagem? É que a palavra Salvador, aqui de todos os homens, que deriva do verbo salvar, sozo, no grego, nem sempre significa a salvação no sentido de livramento da condenação no inferno. Nem sempre a palavra é utilizada nesse sentido. Nos evangelhos, por exemplo, a mesma palavra, sozo, do verbo, derivada do verbo, salvar, é utilizada no sentido de curar, por exemplo. Vai, tua fé te salvou. Jesus não está falando de salvação da alma, ele está falando da salvação do corpo. A tua fé te curou do corpo. Então, a palavra salvar pode estar dentro do contexto, depende do contexto, você entender o seu significado, pode ser no sentido de curar, pode ser também no sentido de libertar de alguma tribulação. Então, o significado aqui de salvar é no sentido de guardar todos os homens. Por exemplo, Deus, Ele derrama chuva sobre bons e maus, porque Ele é Salvador, Ele é guardador, Ele é o benfeitor de todos os homens, sem exceção. Especialmente dos fiéis, por quê? Porque os fiéis, além disso, além de Deus proteger, no sentido prático da coisa, Ele também é Salvador para os fiéis, no sentido da salvação de sua alma. No sentido de dar a ele vida eterna. É por isso que é especialmente. Porque não é só o sol e a chuva que é derramada sobre os justos, mas também a salvação eterna, a salvação da alma. Por isso que é especial. Deus cuida de todos, mas especialmente Ele cuida dos fiéis. Então, salvar aqui, provavelmente, está sendo utilizada e aplicada neste sentido de salvação. Nós podemos, apenas para encerrar, ver
uma passagem bíblica no livro de Atos que pode nos ajudar. Então, para nos ajudar na compreensão desse texto e não ficar dúvida, e assim nós estaremos prontos para encerrar, eu peço aos irmãos que me acompanhem a Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Vamos ler primeiro o verso 22. Atos 27 e 22. Os irmãos lembram dessa passagem. O apóstolo Paulo, junto com um grupo de outros homens, estava sendo levado a Roma para ser julgado. E estava juntamente com eles marinheiros e homens que de fato seriam condenados por não serem boas peças, digamos assim. E Paulo estava lá no meio deles. Passaram por inúmeras tribulações durante a jornada naquele mar revolto. E o verso 22 do capítulo 27 de Atos diz assim: mas já agora vos aconselho bom ânimo, diz o apóstolo Paulo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente um navio. Verso 22. Agora pule para o verso 31 do capítulo 27 ainda. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. A palavra aqui, salvar-vos, não é salvar no sentido de ir para o céu, de salvar a sua alma do inferno, da condenação do inferno, da punição do inferno. É salvar momentaneamente daquela circunstância física, material, deles morrerem. Deus vai preservar, vai guardar estes que mesmo não sendo crentes, Deus vai salvar no sentido de preservar a vida deles. Verso 44 de Atos 27. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. A palavra salvar aqui é utilizada no sentido de que Deus os guardou da morte. Deus os preservou. Então, muito provavelmente, a palavra salvar, utilizada aqui como Deus salvador de todos os homens, especialmente os fiéis, é no sentido de Deus preservar a vida, dar respiração, dar alimento, dar alegria, conforme nós vimos em Romanos, no capítulo 2, no capítulo 1, não é? O apóstolo Paulo fala a respeito de um Deus benigno, bondoso, salvador neste sentido. É provavelmente neste sentido que o apóstolo Paulo utiliza aqui a palavra que Deus é salvador de todos os homens. Salvador no sentido de preservador da vida. Aliás, no versículo 15 do capítulo 2, quando fala a respeito da missão da mulher, o apóstolo Paulo diz que Deus iria preservar estas mulheres piedosas, e a palavra ali é salvar. As outras versões utilizam o termo salvar. A nossa versão utiliza o termo preservar, que foi o entendimento que nós demos aqui na exposição daquela passagem. Portanto, é esse o significado e daí a explicação dessas palavras, para que os irmãos compreendam e quando forem fazer suas leituras devocionais, observem o contexto da passagem. E observe essa leitura à luz do ensino de outras passagens bíblicas. Porque na Bíblia não há contradição, senão entraríamos numa contradição. Paulo ensinando que a humanidade toda seria salva, seria uma absoluta contradição, um antagonismo completo do ensino bíblico geral, que fala e que separa os homens em aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Salmo de número 1. Portanto, irmãos, encerrando então essa exposição, o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos a dar valor a respeito de estarmos preparados para sabermos discernir entre a verdade e o erro. E para isso nós devemos nos alimentar das boas palavras do ensino apostólico. Devemos nos alimentar disso. Devemos também estar preparados para, no dia em que Deus queira,
essa igreja se organize e tenhamos que eleger representantes, oficiais, líderes da igreja, saibamos discernir e não colocar a questão familiar como critério para a eleição, ou simpatia, mas sabedoria, piedade, conhecimento, para que tenhamos bons ministros, excelentes ministros entre nós. Daí a importância. Saibamos também que, embora essa aplicação específica seja dada ao ministro, ao servo Timóteo, consequentemente à liderança, ela respinga em todos nós. É nossa obrigação também conhecer a palavra de Deus e rechaçar o erro. E saibamos que, de fato, Deus nos abençoa se vivemos uma vida piedosa. Nós sairemos no lucro, é isso que significa a palavra prosperar. Seremos prósperos nesse sentido, seremos abençoados pelo próprio Deus. É isso que significa a palavra proveito, proveitosa. Então, irmãos, que Deus com estas palavras tenha nos abençoado, nos edificado e nos dado um conhecimento a respeito de quem Ele é, o Deus vivo e verdadeiro, Salvador de todos os homens, em especial dos fiéis que somos nós, para a sua glória. Amém. Nós vamos orar. Em seguida, faremos a leitura da bênção apostólica. Aliás, cantaremos o hino 61, mais uma vez, e daí daremos sequência. Nós te agradecemos, Senhor, pelas palavras que acabamos de aprender, instruções dadas pelo apóstolo Paulo por inspiração divina e que chega até nós nos dias de hoje. Pedimos que o Senhor preserve esta igreja do mal, daquilo que vem do maligno, e que não haja distrações entre nós com coisas sutis e inúteis para o crescimento da nossa fé e a maturidade cristã, para que saibamos ser bons maridos, esposas, filhos, e assim andemos nos teus santos caminhos, alimentados pelas palavras da fé e da boa doutrina. Tem misericórdia porque, mais uma vez, nós confessamos a nossa incapacidade e os nossos pecados, e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde no restante deste dia para a tua própria honra e glória. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.